Olá, boas-vindas a mais uma análise. O nosso foco de hoje é desmistificar e analisar de forma totalmente objetiva como as campanhas políticas se comunicam com a gente. A ideia aqui é deixar de lado todo aquele barulho político e olhar puramente para o kit de ferramentas e estratégias que formam a tal da propaganda eleitoral. Para começar, a gente precisa quebrar uma ideia pré-concebida. É muito comum que a palavra propaganda carregue uma bagagem super negativa, né? Quase sempre associada a truques ou meias-verdades. Mas, no contexto de uma eleição, a gente precisa mudar essa narrativa para uma definição mais técnica e neutra. A propaganda eleitoral, na sua essência, não é algo ruim. Pelo contrário, ela é literalmente o motor da comunicação em uma democracia. Sem ela, o debate público simplesmente não existiria. E basta olhar para a natureza multifacetada de uma campanha para entender o tamanho disso. É uma verdadeira cacofonia de vozes, cartazes, telas brilhando, microfones, apertos de mão. É, sem dúvida, um mundo muito agitado e caótico. Mas o detalhe é que por trás de toda essa agitação visual tem um sistema lógico e super estruturado operando. E é exatamente isso que a gente vai dividir agora em categorias claras para entender melhor o todo. Na sua essência técnica, a propaganda eleitoral é o conjunto de estratégias e atividades de comunicação que candidatos e partidos usam durante uma campanha. E qual é o objetivo de tudo isso? É apresentar quem eles são, destacar suas plataformas políticas, tentar influenciar os eleitores e, claro, ganhar apoio nas urnas. É literalmente a ponte principal entre uma ideia política e a mente do eleitorado. E o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por 1. O que é a propaganda eleitoral. 2. A mídia tradicional. 3. O poder do mundo digital. 4. O contato direto. E, por fim, 5. As regras e a transparência. Então, começando com a parte 1, o que é propaganda eleitoral e o seu conceito central. O ponto central por trás de qualquer tática de campanha é basicamente estabelecer uma conexão persuasiva para preencher uma lacuna de conhecimento. Pensa bem, se essas atividades de comunicação não existissem, como é que a gente saberia quem são os candidatos? Ou como a gente entenderia soluções que eles propõem para os problemas da nossa cidade ou do país? É justamente através dessa persuasão estruturada que as opções políticas ficam claras para todo mundo. Passando para a parte 2, a mídia tradicional, que é a grande base da transmissão. Isso já nos leva para o nosso primeiro grande grupo de estratégias. Historicamente falando, essas são as ferramentas que ditaram o ritmo das eleições durante décadas, com certeza. A gente tem os comerciais de TV e rádio, que são desenhados não só para destacar realizações e propostas, mas muitas vezes para dar aquela alfinetada incisiva nos adversários. E claro, tem a gigantesca categoria de materiais impressos, panfletos, cartazes, adesivos, além dos outdoors e daquelas placas de rua que mantêm o rosto do candidato extremamente visível pela cidade. É, na verdade, uma estratégia pura de volume e de alcance maciço. O que nos leva ao ponto 3, o poder do mundo digital e essa grande mudança tecnológica. E olha, as coisas evoluíram de um jeito drástico, não é mesmo? Enquanto um outdoor tradicional oferece aquela comunicação super ampla, onde a mesmíssima mensagem aparece para todo mundo que passa pela rua, o engajamento digital funciona de uma forma altamente direcionada. O marketing político moderno permite segmentar as mensagens para grupos demográficos mega específicos, usando a idade, os interesses ou até a localização exata das pessoas. Para colocar isso em perspectiva, é a diferença brutal entre usar um megafone gigante virado para uma multidão ou sussurrar a mensagem perfeita no ouvido da pessoa certa. E entre as principais ferramentas digitais de hoje, o Facebook, o Twitter e o Instagram têm um destaque absoluto. Eles são usados intensamente para engajar os eleitores em tempo real, apagar incêndios em crises e até arrecadar fundos de um jeito super ágil e barato. Mas tem um detalhe: o contato por mensagem de celular exige bastante estratégia. Uma tática fascinante das campanhas modernas é enviar algo do tipo: "Bom dia, posso te enviar uma mensagem sobre política?" Esse simples pedido de permissão já reduz drasticamente aquele incômodo que todo mundo odeia, mostrando bem como o contato digital direto precisa de tato e de muita inteligência estratégica hoje em dia. Indo agora para a parte 4, o contato direto e o engajamento interpessoal. Avançando na nossa análise, a gente entra no território do contato direto, porque por mais que o digital avance sem parar, a interação interpessoal continua sendo uma arma de persuasão incrivelmente potente. Essa visão de um palco de comício ilustra perfeitamente o aspecto mais físico e comunitário de uma campanha. Estar ali, no mesmo ambiente, ouvindo a voz sem filtros de uma tela e sentindo a energia da multidão, isso é algo insubstituível para demonstrar apoio popular e gerar aquele entusiasmo autêntico em torno de um projeto político.
Essas ferramentas mais diretas englobam de tudo um pouco, desde essas grandes multidões em comícios até aquela correspondência física que ainda chega na casa de muita gente. Além disso, as entrevistas em jornais e rádios dão espaço para os candidatos discutirem profundamente as suas plataformas com jornalistas. Mas olha, tem um elemento específico nessa lista que exige um destaque todo especial, justamente pelo peso enorme que ele tem no nosso processo de decisão. E isso culmina, claro, nos debates políticos. O debate é meio que a forma mais pura da propaganda eleitoral ao vivo. É aquele momento de altíssimo risco, de exposição máxima e de muita, mas muita transparência. É ali que os candidatos não podem simplesmente ler um roteiro perfeitamente editado pela equipe de marketing. Eles precisam argumentar e defender as próprias posições sob uma pressão enorme, em tempo real, bem diante do olhar crítico de toda a população. E chegamos na parte 5, regras e transparência e os limites éticos de tudo isso. É que o ponto crucial aqui é que existe um limite ético e legal operando nos bastidores de todo esse processo. Nenhuma dessas ferramentas que a gente viu, seja lá na TV, nas redes sociais ou nos comícios, pode operar sem barreiras. A legislação entra como um grande árbitro, garantindo que o processo democrático seja justo. Então, é absolutamente obrigatório respeitar limites de gastos, seguir prazos muito rigorosos de prestação de contas e manter uma transparência financeira total. Se essas regras forem quebradas, o resultado é multa pesada ou até desqualificação imediata da chapa. É o que protege a eleição contra abusos de poder econômico, propaganda enganosa e aquelas estratégias de difamação. E depois de entender como toda essa engrenagem funciona, fica uma reflexão bem provocativa para a gente encerrar. Depois de mapear esse ecossistema todo, do comercial tradicional na TV até aquele disparo focado nas redes sociais e do comício de rua até o debate ao vivo, fica muito claro o poder formidável que essas ferramentas têm juntas. A maneira como a comunicação é desenhada, segmentada e entregue tem, literalmente, a força de decidir o futuro inteiro de nações e municípios. Então, a grande pergunta que fica no ar é, ao consumirmos todas essas mensagens diariamente, o quanto a gente realmente está consciente de todas as estratégias operando ali por trás na exata hora de depositar o voto na urna?